Hoje nós cantamos e oramos e pedimos pela volta de Jesus. Se tivesse sido programado, não teria sido tão especial. Porque para Ele voltar, a igreja como nós conhecemos vai acabar. A perseguição vai ser instaurada em todo o mundo. Sabe, eu creio que a perseguição vai ser a separação do joio e do trigo. É assim que Jesus vai fazer essa separação. Porque nós estamos vivendo um tempo de modismo. Um tempo em que é agradável estar na igreja. Quantos gostaram de estar aqui hoje, confraternizar, tomar o seu café, comprar o seu livro, programar a sua saída de culto? O que nós vamos fazer no pós? E não tem nada de errado com isso, querido. Glória a Deus por esse tempo, amém? Por muito tempo a igreja foi muito chata. A gente precisa ser honesto. O que a gente não pode é ir para o outro extremo, aonde só isso importa. Mateus 28, do 16 ao 20, se você quiser me acompanhar, eu peguei a versão Nova Almeida atualizada. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe o que eu não acho nesse texto? E eu tenho ultimamente sido movido a usar muitos textos em que saíram da boca do próprio Jesus. E sabe o que eu não acho nesse texto? Vão e abram igrejas. Vão e tornem-se membros valiosos de uma igreja valiosa. Vão, cresçam e apareçam, tenham fama. Vão e mostrem como vocês são inteligentes, como vocês são modernos, como a teologia de vocês é infalível. De novo, nada disso está errado, mas não está aqui. Nós invertemos, nós começamos a achar que o ID é uma consequência da igreja de placas, da igreja institucional, da igreja do prédio. Começamos a acreditar nisso, mas não é verdade. A igreja institucional, a igreja do prédio, a placa, ela é uma consequência do ID. Porque para existir igreja precisa pessoas. E o Senhor Jesus não estava preocupado com as igrejas. O Senhor Jesus estava preocupado com as pessoas. De novo, se eu tivesse combinado com a irmã da oferta aqui, não teria sido tão legal. Amai ao próximo como a ti mesmo. Por que será que Jesus se deu o trabalho? Isso não faz parte do meu texto. Mas por que será que Jesus se deu o trabalho de desmembrar a pergunta e dar uma resposta dupla? Foi feita uma pergunta: qual o maior mandamento? E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele fez questão de continuar a resposta e colocar: amai o próximo
como a ti mesmo, porque uma coisa não existe sem a outra. Você não pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar ao próximo. E ninguém ama ao próximo se não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque como vivemos tempos difíceis para amar ao próximo. Sabe, querido, nós não vivemos uma utopia. Nós não colocamos uma peneira na frente do sol e dizemos, não estamos enxergando como a humanidade está. Mas nada disso tem a ver com amar ao próximo. A palavra não diz amar ao próximo se ele for legal, se ele te presentear, se ele for agradável, ou se ele tiver mais de 100 mil seguidores no TikTok. Aqui o povo é elite, né? É Instagram. Não, a palavra diz amar ao próximo. E o próprio Senhor Jesus diz, se você ama só quem te ama, que valor há nisso? Se você ama só quem te aceita, que valor há nisso? E se tem alguém que entende sobre aceitação, sou eu. Alguns de vocês já conhecem a minha história, outros ainda só ouviram algumas coisas. Glória a Deus por isso, esses me amam mais do que os que conhecem a minha história. Mas eu, como muitos dentro das igrejas hoje, passei pelo mundo das drogas, do crime, da prostituição. Estive perdido, estive nas trevas. Se há um inferno nesse mundo manifestado, eu conheci esse inferno. E a minha história não é diferente do que a maioria das pessoas que eu conheço. As pessoas ficam muito impressionadas quando quando eu falo de onde eu vim. Mas eu me lembro de uma vez em que tinha uma brincadeira no retiro de homens que me incomodava muito. E eles ficavam assim, eu pregava no domingo pela manhã, e de sexta à noite até sábado, no fim da noite, todos os ministrantes que passavam diziam assim, o pior ainda está por vir. Aguardem, o pior ainda está por vir. Aguardem, o pior ainda está por vir. E eu ficava, porque eles estavam se referindo a mim, a minha história. E eu comecei a pensar naquilo, e aquilo começou a me incomodar, porque foi retiro após retiro, retiro após retiro. E um dia, um dos pregadores que pregava antes de mim no domingo de manhã, contou a história dele, de como ele traiu a esposa, sendo um ministro da casa de Deus, um grande amigo nosso. E eu não estou aqui falando mal deles, tá, querido? Estou contando algo para você parar e pensar. E aí, quando eu peguei o microfone, eu parei e eu falei, daquelas que o Espírito Santo dá só na hora, Falei, ei. E eu fiz uma retrospectiva de todos que já tinham passado e pregado. Eu falei, ei. Tudo que eu fiz antes de conhecer a Deus. E tudo que vocês fizeram depois que conheceram a Deus. Qual é a pior história agora? Como é que tem sido a sua história? Por que você vem à igreja? Por que nós vamos à igreja? Quiser ir passando aí, vai acompanhando aí, pode passar. Sabe? Eu vejo a gente vindo à igreja semana após semana, dia após dia, buscando algo de Deus. Buscando riqueza, buscando saúde, buscando milagres. E tudo isso é válido, porque o Senhor nos promete essas coisas.
Mas alguns mais espirituais, né, mais crentes que os outros, buscam o poder de Deus. Buscam dons, e a palavra ampara. 1 Coríntios 12:31 diz: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então não há nada errado em buscar todas essas coisas. Quando eu vim para a igreja, eu vim buscando algo. Eu vim buscando uma restauração familiar, uma cura para os meus vícios, uma transformação da minha mente, uma vida melhor. Foram muitos meses caindo e levantando. Quem conhece essa história aí? Muitos meses caindo e levantando. Ora acreditava, ora não acreditava, ora fazia sentido, ora não fazia sentido. Era muito estranho estar pedindo algo para alguém em quem há alguns dias atrás eu não acreditava que existia. Mas aí, essa pessoa que não existia me visita, se apresenta para mim, atende às minhas orações. Sabe, querido, com muito temor que eu conto essa parte da minha história. Talvez ela seja a parte mais importante da minha história. Porque depois de viver tudo que eu vivi, no retiro também, os retiros fazem parte das nossas vidas cristãs. Todo mundo tem uma história de retiro aí para contar, né? Se você não tem, você precisa ir para um retiro para ter uma história para contar. Num retiro, eu resolvi acreditar, eu resolvi aceitar, eu resolvi, logicamente, eu falei, puxa, não é possível que tanta gente está crendo numa utopia. Não é possível que não existe uma histeria coletiva de 2000 anos, não é possível isso. Não é possível que esse Jesus não exista. Então eu saio, me retiro, achei um tronco assim no meio de um gramado, me ajoelhei ali pela primeira vez por vontade própria. Eu digo, olha cara, se você existe de verdade, se o que esses crentes doidos estão falando aí é verdade, então me cura. Porque eu estou aqui, eu estou com a cabeça que é só voltar e usar mais droga. Só que eu não dou mais conta, isso precisa acabar. Eu estava no desespero. Eu estava numa fase da minha vida em que os meus inimigos queriam me matar, a polícia queria me matar, os meus amigos queriam me matar e eu queria me matar. Eu estava vivo porque Jesus estava segurando. E aí eu senti algo muito similar ao que eu senti aqui hoje no início. Sabe, é como se o mundo desligasse, como se nada mais importasse. Quem me ama, quem me odeia, o que eu devo, o que eu quero comprar, simplesmente some quando Ele está por perto. Quando a presença dEle se manifesta, tudo perde o valor. Você quer saber se o que você sentiu é verdadeiro e não foi manipulado por um louvor ou por uma indução? Se tudo que você é perde o valor, foi Jesus que esteve com você. E eu tenho certeza que era Ele que estava ali comigo naquele momento. Porque depois de muitos anos, Ele me deu um colo. Sabe, ali naquele colo, com Ele dizendo como me amava e como Ele ia mudar a minha vida, eu me toquei. Que a igreja não é para mim buscar, mas é para mim agradecer.
Eu me toquei que a minha vida de oração não é para me pedir, mas é para agradecer. Eu me toquei que existia um mundo além de mim. Sabe, a minha oração hoje é para que muitos de nós saiam daqui com essa convicção de que existe um mundo além de nós. Os benefícios vão vir, as bênçãos vão vir, as coisas vão acontecer em nossas vidas, mas esse não pode ser o nosso propósito. Algo tem que mudar. Quando o Senhor diz, procurem com zelo os melhores dons, Ele não disse isso para que a gente seja exaltado, para que a gente seja reconhecido, para que a gente consiga algo que quer. Não tem a ver com isso aqui. Não tem a ver com um encontro semanal, não tem a ver. Tem a ver com aquilo que ele precisa fazer para poder voltar. Por isso se chama a grande comissão. Porque precisa que milhares preguem a milhares, para que milhares se tornem milhões, e milhões se tornem bilhões, e toda a terra ouça falar da graça do Senhor Jesus Cristo, e das boas novas que Ele deixou na cruz para nós, para daí então Ele voltar e nos resgatar. Então, quanto mais rápido a gente entender que não é aqui dentro, que não é dentro das quatro paredes, mas é lá fora, que nós vamos fazer isso acontecer. Talvez os homens vão entender um pouquinho mais do que eu vou falar, mas as mulheres podem pegar como base os filmes. Quando você assiste filmes militares, e quem passou pelo serviço militar, você passa a maior parte do tempo treinando para algo que nunca vai acontecer. Os caras ficam ali treinando coisas que eles não vão usar. Sendo massacrados, gritam com eles, fazem eles fazer exercício que eles nunca vão fazer num campo de batalha. No campo de batalha tem que aprender duas coisas: matar e morrer. Ponto final. Quem já assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Os caras que saem ali daqueles navios ali, daquelas traineiras que levaram eles até a praia no dia D, não tiveram a oportunidade nem de dar um tiro. Foram lá para morrer. Todo o treinamento que eles fizeram acabou ali naquele tiro que eles levaram na cabeça quando saíram de dentro daquele barco. A igreja é similar a isso. Tem uma diferença. Nós estamos aqui treinando há milhares de anos. Há milhares de anos, treinando. Só que nós não vamos morrer na praia. Nós estamos treinando para algo real, algo que vai acontecer. E nós vamos fazer parte do exército vitorioso. Já está escrito. Sabe, querido, se isso não te anima a ir para a batalha, a gente precisa sair desse lugar de inércia que a igreja entrou. E todos nós estamos numa inércia, vendo o que vai acontecer. Nós somos o povo que faz acontecer, não o povo que fica esperando o que vai acontecer. Você entende? A vitória já é nossa. A batalha já foi vencida. Já acabou. A gente só precisa convencer aqueles que ainda não entenderam. Essa é a nossa parte. Não tem mais guerra, irmão. A guerra acabou há 2000 anos atrás na cruz. A guerra acabou ali.
A gente só precisa fazer com que as outras pessoas entendam que nós já vencemos e que ela só precisa escolher estar do lado do time vencedor para alcançar a glória. É surreal você parar para pensar nisso. Nunca entendi muito essa coisa de time de futebol, né? Porque na minha cabeça eu tinha que torcer para quem vai ganhar, irmão. Então assim, se eu fosse um cara que assistisse futebol, toda semana eu estava com a camisa de um time diferente. Cada campeonato eu trocava de camisa, que eu quero torcer para quem vai ganhar. Agora a gente, e eu estou aqui junto, dentro desse pacote, muitas vezes, a gente, sabendo que faz parte do time vencedor, fica torcendo para o outro time, facilitando o trabalho do outro time. Mas como é que nós fazemos isso, pastor? Quando nós deixamos de pregar pelos nossos problemas, deixamos de pregar pelas nossas crenças, deixamos de pregar porque a igreja não nos agrada, o pastor não é muito bem como nós queremos que ele seja, o meu líder também não está com essa bola toda. Quem aí já se sentiu melhor que o líder em algum momento? Bem-vindo ao time. Mas aí o engraçado com o líder, muitas vezes na incapacidade dele que você está enxergando, ele está lá, dando sangue, tentando fazer acontecer. E quem realmente se sente melhor do que o líder está como? Com a mãozinha no bolso, assistindo. A hora que a coisa ficar boa eu vou. Busca, recebe. Alguém me falou hoje com muito carinho, né? Pastor, você vai fazer apelo? Eu falei, não sei. Que a gente gosta de chorar. Eu também gosto. Mas quando a gente faz apelo e há um quebrantamento a ponto de você chorar, como eu estava chorando aqui no início hoje, há um motivo para isso. O derramar de Deus é por um propósito. Não é para você ter um momento emocional. Você quer ter um momento emocional, arruma uma esposa. Ou um marido. Já que para as mulheres não ficar se achando. Rapaz, vai sobrar momento emocional na sua vida. Vai para 30 anos que eu estou tendo momento emocional. Todo dia uma novidade. Mas esses momentos não têm a ver com isso. O momento do derramar de Deus, ele é uma preparação. Ele é uma arma que não vai cair na praia com você. Se você não vai cair na praia, essa arma também não vai cair na praia. Mas ele é uma ferramenta que Jesus nos dá. É nesses momentos em que você sente, muitas vezes nós ignoramos a presença do Espírito Santo. Sabe, querido, e não tem a ver com dançar, não tem a ver com levantar a mão, não tem a ver com gritar. Mas tem a ver com que você, quando você sente, você responder a essa presença. E é nesses momentos que o Senhor vai entregar coisas para você. Você pode estar dirigindo, você pode estar no seu trabalho, você pode estar respondendo uma mensagem, você pode estar vendo um filme, ouvindo um louvor, ou você pode estar na igreja. É tudo a mesma coisa, irmão. Deus não precisa de ambiente, Deus não precisa de música, Deus não precisa de show de luzes, Deus não precisa de fumaça. Tudo isso é para nós, para o nosso deleite. E se somos generosos o suficiente com a nossa igreja local para termos isso, nós vamos usufruir e vamos usar. Amém?
Mas se a igreja for perseguida, provavelmente você vai ter que adorar o Senhor numa caverna, num galpão abandonado, numa clareira no meio da floresta, numa praia deserta. E você não vai poder fazer barulho. E aí você não vai poder gritar, você não vai poder chorar e você não vai poder pular, porque isso vai poder te custar a sua vida. E aí? Como vai ser? O que temos feito com o que recebemos de Deus? Os dons têm um único propósito: nos deixar famosos e aumentar os nossos likes e os nossos seguidores. Porque sem isso, como vamos pregar o evangelho? Tem alguns que até usam a desculpa de como, pregarei se não tem quem ouça? Inverte o versículo. Não, querido, os dons têm um único propósito: tocar a vida do próximo, para que ele possa ver a glória de Deus manifesta. Os dons são para servir e não para usufruir. Por isso que muitas vezes a pessoa que tem dom de cura está doente. Vocês já viram aqui, estão cansados de ver muitas vezes o pastor Luciano contar a passagem que ele estava com a coluna estourada e Deus mandou ele orar por colunas. E ele botava a mão, mas com ele nada acontecia. Já passei por isso, irmão. Tenho problema de coluna, não fui curado. Tive que andar de bicicleta para poder fortalecer a coluna, para parar de doer. Glória a Deus, alcancei o milagre. Depois de 3 anos pedalando, parece que está dando certo. Mas muitas vezes oram por pessoas que são curadas imediatamente. Já orei por pessoas que tinham câncer, foram curadas. Já orei por pessoas que iam fazer cirurgia no outro dia, a cirurgia foi cancelada. Mas comigo não funciona, porque o dom me é dado para que eu possa usar com aqueles que o Senhor ama. Deus te ama também. E quando Ele quiser te tocar, Ele vai usar alguém. Marcos 16, do 17 ao 18, diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe, querido, depois de me converter, de ter esse encontro com Jesus, eu comecei a andar com uns malucos que expulsavam demônio. O chefe dos malucos era o pastor Getúlio de Jesus, que está conosco aqui na igreja. E eu acompanhava eles iam nas igrejas pregar e eu ia junto. E eu comecei ali intercedendo, enquanto eles trabalhavam na frente da igreja. Depois eu comecei a ajudar a segurar os endemoniados que caíam. Até que um dia, alguém endemoniou e das pessoas que estavam ali ministrando bateu no meu ombro, falou o nome do demônio. E eu, vamos orar por esse cara. Botei a mão, o bicho ficou brabo. Logo no primeiro, irmão, tinha que ser comigo. Orei, e eles pararam e ficaram assistindo enquanto eu orava. Mas chegou um momento em que eu fui tomado de uma percepção espiritual e eu tinha certeza que aquilo ia acabar naquele momento. Então eu digo, acabou agora, em nome de Jesus, sai. Aquele demônio saiu e se dissipou aquela presença.
E nossa, não é que é verdade? Sabe, querido, porque apesar da minha história, eu nunca tinha caído, eu nunca tinha ficado possesso. Eu caía durante a oração, mas eu nunca fiquei possesso, falando grosso e xingando o pregador. Nunca tive essa situação, porque geralmente eu já ia para os cultos de libertação definido a ser liberto, decidido a ser liberto. Então a libertação já estava acontecendo, porque ela começa dentro do nosso coração. Eu já não queria mais aquilo para a minha vida. Eu já tinha consciência de que eu era alguém possesso de demônios, endemoniado, opresso por demônios. E cada vez que eu tinha oportunidade de ir buscar uma libertação, eu já chegava naquele ambiente dizendo: eu quero isso fora, eu não quero mais isso na minha vida, chega. Mas quando você pega alguém que diz que não quer, mas não sente, aí o demônio tem autoridade para ficar lá dentro. Por isso precisa de libertadores. E eu nessa vida ali, aprendendo, trabalhando, comecei a fazer isso em casa de recuperação periodicamente. Até que um dia o Senhor me falou: esse não é o seu chamado. E como assim? Só ando com esses caras? Como assim, Senhor? Eu chego, os demônios tremem. O Senhor falou: não, esse não é o seu chamado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em pastorado. Porque eu me considero um evangelista. Um pouco diferente, mas sou. Eu amo. Eu vou falar bem bonitinho, a pastora Vanusa não brigar comigo. Eu amo tirar as pessoas do inferno. Eu amo dar risada da cara do diabo quando eu ganho alguém para Jesus. O que a pastora Vanusa não gosta que eu fale é: eu odeio o diabo, eu gosto de pisar nele. Mas não seria o meu chamado. Aquilo me frustrou. O tempo passou, eu fiquei com aquilo no coração, as coisas continuaram acontecendo, os dons continuaram se manifestando, cura, libertação, e eu tinha essa certeza no coração que essa era a minha área. Mas no dia da minha ordenação a diácono, o pastor Francisco chegou para mim, falou: olha, chamou o pastor Luciano primeiro, conversou com o pastor Luciano concordou, os dois estavam sentindo a mesma coisa. Ele disse para mim: olha, eu sinto que Deus hoje está trazendo uma mudança, uma nova roupagem ao seu chamado. Deus sabe o quanto você ama ser evangelista, mas Ele te deu um coração pastoral. Muitas pessoas ficariam felizes com isso. Eu desmontei. Sabe por quê? Porque o meu coração sempre esteve para fora da igreja. Eu não me imaginava passando meus dias dentro de uma igreja. Eu não me imaginava num púlpito todo domingo pregando. Eu não me imaginava cuidando de crente. Aliás, irmão, que ninguém nos escute, eu nem gostava muito de crente. Eu gostava do novo convertido, eu gostava do perdido. Eu precisei ser curado e aprender que crente também é gente. Até porque eu estava me tornando um, né? Mas nessa trajetória eu entendi que mesmo que a gente busque os melhores dons, quem define quem nós vamos ser, o que vamos fazer, é o Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa: seja qual for o dom, ele vem para servir ao próximo. Depois eu entendi, porque eu nunca fui um evangelista desses que gosta de sair na rua e ganhar pessoas na rua para Jesus.
Porque eu sempre me senti mal com isso. Não tinha lógica para mim, tipo, ganhar a pessoa para Jesus e largar ela ali. Não tinha não chegava, não fechava na minha mente. Isso não está errado também, tá, querido? Tem gente que foi chamada para isso. Mas eu não conseguia fazer dessa forma, e eu precisei deixar o Senhor me mostrar como seria a minha caminhada. Mas muitas vezes nós entendemos mal o dom que é dado para a grande comissão, para levar a palavra, para pregar o evangelho, para ganhar almas, para discipular pessoas. Nós entendemos errado porque nós estamos atrás de uma recompensa. Nós queremos ser recompensados por aquilo que estamos fazendo, porque a natureza humana é: eu faço algo, então eu faço aquilo bem, para me destacar das outras pessoas, e então receber o meu prêmio. E isso é em todas as esferas da sociedade. Não importa o que você faz, você sempre vai ficar esperando uma recompensa por aquilo que você faz. E aí é onde nós manipulamos o dom em nosso favor. Porque se eu sou alguém que ora e pessoas são curadas, eu tenho que ser reconhecido por isso. A gente importa do mundo a nossa vivência para dentro da igreja. Mas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro do reino, não é assim que funciona. É o contrário. Se eu oro por alguém e alguém é curado, então eu vou dizer: não foi por mim, foi apesar de mim. Pastor Eibe gosta muito dessa frase. Não foi por mim, foi apesar de mim. Todas as vezes que eu vou pregar em algum lugar e eu me ajoelho e eu falo: Jesus, tenha misericórdia de nós. E apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar do meu pecado, não deixe que as pessoas saiam daqui hoje sem ser tocadas pelo teu poder. Porque não tem a ver com o que eu sei, não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. Tem pessoas que entram num ambiente como esse e saem da mesma forma que entrou, e às vezes pior. E tem pessoas que entram num ambiente como esse e saem transformadas. Tem pessoas que nem precisam ouvir a palavra, elas foram tocadas durante o louvor, elas foram tocadas antes do culto começar por alguma coisa que alguém falou, porque elas estão sedentas. Sabe o que é mais gostoso na casa de recuperação? Quando a gente chega para ministrar, e aí depois que eles conhecem a minha história, andam um pouco. Hoje nós estamos atendendo em torno de umas 10 casas de recuperação. Temos 4 que tem uma aliança, que a gente está lá toda semana ministrando com alguns voluntários. Mas o legal é que às vezes eu tiro um tempo e aí eu armo lá, sei lá, um dia do hambúrguer com eles. E aí leva uma galera, a gente faz um hambúrguer, senta com eles. E aí é interessante que eles sentam para comer com a gente e eles ficam assim. Aí você conta uma piada, eles ficam assim. Você fala uma coisa triste, eles ficam assim. Você fala uma coisa legal, eles ficam assim. Sabe por quê? Porque eles estão esperando que tudo que sai da nossa boca vai provocar um milagre na vida deles. Pessoas que estão sedentas de Jesus, elas não olham o título, elas não olham o nome, elas não olham a posição social, elas não olham para o material. Elas olham para o espiritual, e para elas até um cachorro doente pode ser usado por Jesus para transformar a vida delas. Pessoas sedentas do Senhor Jesus não dependem de outras pessoas para ter as suas experiências.
não avaliam se o português está certo, se a teologia está correta. Não avaliam. Elas só tiram o que é bom, descartam o que é ruim, em amor. Isso tem a ver com honra. Mas é algo para me pregar numa próxima vez. Eu aviso o Rafael que eu tenho mais uma palavra. Querido, eu quero falar um pouco sobre a verdadeira recompensa para a gente ir finalizando. Eu dei um golpe, comecei o meu cronômetro aqui, esqueci de ligar, já tinha uns 10 minutos, eu acho, de mensagem, então, perdeu, irmão. Passou, o Rafael disse que eu podia antecipar a vigília para hoje também, enfim. A recompensa não está na exposição ou no reconhecimento. A recompensa não está naquilo que você recebe de volta, se as pessoas sabem que é você que está fazendo ou não. A recompensa está em você saber que está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te comissionou para fazer. Porque se somos um exército, no exército tem que ter gente para tudo, irmão. Desde limpar as latrinas, até ser aquele que vai matar o inimigo mais importante e vencer a guerra. Mas não tem vaga para todos serem heróis. Para que alguns sejam heróis, outros têm que fazer aquilo que é ordinário. Mas o ordinário no nosso exército, ele é espetacular. Você consegue entender isso? O nosso ordinário é espetacular. Porque se você está sendo uma ferramenta de Jesus, se você está respondendo ao chamado de Jesus para a sua vida, não há nada que você faça que seja insignificante. Provérbios 25, 21, 22 diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Quem te recompensará? Quem te recompensará? E por que a gente fica esperando que o pastor recompense? Por que a gente fica esperando que o reconhecimento recompense? Que a exposição recompense? Será que não tem a ver com o nível de fé que estamos vivendo? Porque se eu só recebo a recompensa de onde eu vejo, de onde eu toco, a recompensa já está dada. E aquela que deveria ser guardada para a eternidade, já se perdeu. Eu recebi muita ajuda. Eu seria injusto se um dia eu tentasse nomear as pessoas que me ajudaram. Foi muitas pessoas, umas com um pouco mais de importância, com uma presença maior, outras às vezes com uma situação pontual, corriqueira, outras que talvez eu nem conheci, que oraram pela minha vida. Alguns anos atrás eu tive o prazer de receber uma senhora no portão da minha casa, logo depois que a minha avó, por parte de mãe, faleceu. E ela chegou no portão da minha casa e ela falou: você é o Anderson, neto da dona Adelina? Eu falei: sim, sou eu. Ela falou: olha, eu queria te dar um presente. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: por muito tempo a sua avó levava o seu nome para a oração, no círculo de oração na igreja.
E depois de um tempo, nós recebemos uma cartinha. Uma cartinha onde você dizia assim: olha, queria agradecer pelas orações, já estou convertido, estou na igreja, já tive um encontro com Jesus e agora estou orando para que a minha esposa volte, me aceite, a minha família seja restaurada. E eu queria pedir, por favor, para vocês continuarem orando por mim e por essa restauração. E ela guardou essa carta por 10 anos, dentro da Bíblia dela. E ela trouxe essa carta para mim. E eu nem sabia que ela existia. Então você entende que não tem ordinário no nosso meio? Aprenda. Recebi muitas palavras. Hoje eu vivo a maioria das palavras que eu recebi na minha caminhada de conversão. Recebi muita ajuda financeira, muito apoio emocional. Recebi muito ensinamento de muitos lugares. Mas sabe quando eu comecei a me sentir completo? Quando eu comecei a transbordar isso sobre a vida de outras pessoas. Oraram por mim, então eu oro por outras pessoas. Acreditaram em mim, então eu acredito em outras pessoas. Investiram na minha vida, então eu invisto em outras pessoas que eu nem conheço. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir completo. E eu comecei a dizer: opa, eu acho que é isso que Jesus entende que eu preciso fazer. E eu comecei a fazer estas coisas, e um projeto aqui, um projeto ali, uma situação aqui, uma situação ali. E quando eu vi, pastor Marciano e pastor Luciano chegaram para mim e disseram: olha, nós precisamos unificar a ação social da igreja. Nós precisamos fazer isso num pacote só. E nós, conversando, a gente não pensou em outro nome a não ser o seu. Porque eu já estava fazendo, eu estava respondendo ao meu chamado, numa esfera menor, mas eu estava satisfeito. Ano passado nós doamos milhares de cestas básicas, mas a minha alegria era a mesma de quando eu doei a primeira cesta básica da igreja. Lá no Água Verde, quando eu vi os alimentos lá parados e eu pedi para poder ajustar aquilo. Sabe, querido, eu tenho tanta alegria em internar tantas pessoas para dependência química como nós fazemos agora, mas a minha alegria é igual de quando eu levei a primeira pessoa para uma casa de recuperação. Sabe por quê? Porque quando você está cumprindo o seu chamado, não tem a ver com números. Quando você está fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer, não tem a ver com números. Então você não fica olhando para quem está fazendo mega, mas se você está fazendo micro aqui e isso está funcionando, para você ter o mesmo valor daquela pessoa que está fazendo mega. A recompensa vem do céu. A recompensa vem de Jesus. Nós precisamos mudar a forma de pensar o evangelho. Porque por muitos anos a igreja, ela olhou para dentro. Era importante crescer dentro. Era importante inflar o ego, era importante ter poder, era importante controlar. E chegamos a um ponto de algumas instituições se importar tanto com o que estava dentro, que os de fora não podiam entrar. Não podiam fazer parte. Mas nós precisamos mudar isso e começar a olhar lá para fora. Esse púlpito é limitado, ele não tem espaço para todo mundo. Mas lá fora, irmão, lá fora tem espaço para todo mundo. Lá fora tem espaço para todo mundo. Lá fora tem um campo missionário em todas as áreas.
Sabe, querido, que me entristece quando eu vejo um crente que chega para mim e diz: olha, pastor, se você tiver uma vaga para mim na Alcance Social, ou uma vaga para mim na igreja, eu queria largar do trabalho secular, porque eu não aguento mais estar num lugar onde não tem Deus. Digo, miserável, o sonho da minha vida é estar num lugar onde não tem Deus, porque lá eu vou ser luz. Lá eu vou me comportar como alguém que as pessoas têm que seguir. Lá eu vou me comportar de acordo com aquele que está em mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o campo missionário não está dentro das paredes da igreja. O campo missionário está lá fora, no teu trabalho, na tua faculdade, nos lugares que você frequenta. Na sua casa, com os seus familiares. Sabe qual é o meu desafio em pregar aqui? Meu filho está sentado aqui me ouvindo, e eu não teria coragem de pregar algo que eu não vivo. Porque qual seria o exemplo que eu estaria dando para ele? Eu quero tirar um tempo de oração. Primeiro eu quero dizer que o propósito de uma pregação, de confronto, nunca é trazer peso, mas é trazer um ponto. Sabe quando você vai fazer alguma coisa no computador, que ele diz assim: vamos gravar um ponto de restauração? É trazer um ponto onde você para, e você reserva aquilo que passou, e você para avaliar como vai ser de agora em diante. É um ponto em que você para e se autoavalia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando aquilo do vídeo começar a acontecer em massa no mundo, não vai dar tempo de você decidir quem você é ou quem você quer ser. Quando aquilo começar a acontecer, querido, você está dentro. E se Jesus estiver com você, você vai passar por aquilo com glória, independente do que aconteça. Mas se Ele não estiver, sinto muito, não vai ser fácil, vai ser doloroso. Vai ter choro e ranger de dentes. E está na hora da gente parar de se preocupar com o trivial e pensar na eternidade. Isso aqui é só uma base de operações. Você está aqui para ser treinado para a guerra. E diferente dos soldados do filme do Resgate Ryan, você vai chegar na praia e você vai ter que saber lutar. As trevas vão estar lá fora te esperando. Elas vão se apresentar para você. Pessoas vão cair endemoniadas no teu trabalho. Pessoas vão cair endemoniadas na tua faculdade. E você vai ter que saber reagir. Porque quando isso acontecer, o resto das pessoas vão querer saber: quem é que diz que anda com Jesus aqui? E vão jogar no teu colo. E aí você não vai ter tempo para se preparar. O tempo é agora, é aqui, é dentro desse prédio que você se prepara para responder lá fora quando acontecer. Então o nosso propósito não é estar aqui. Isso faz parte. Isso é necessário. Sabe, queridos, hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Vamos ver se vai dar certo. Queria que o Alan, o Gessner, a Thaisa, a Aline ficasse de pé, por favor. O Álvaro está aí? Álvaro, de pé. Esses são meus colaboradores. São pessoas que trabalham comigo na Alcance Social.
Sabe por que eu pedi para eles ficarem de pé? Porque apesar de receber um salário para fazer o que fazem, eles fazem com zelo. E eles entenderam que o lugar é fora. Nenhum deles está brigando aqui por espaço dentro. Nenhum deles está me confrontando, querendo saber quando que vai ser promovido, quando que vai crescer, quando que vai acontecer algo, quando que vai acontecer aquilo, quando que vai acontecer aquilo outro. Eles estão no fluxo junto comigo, trabalhando. Eu sei que há entre nós aqui também alguns voluntários da Alcance Social. Alex, fica de pé. Quem faz parte da equipe do Alex, lá nos lares que ele visita? Pode ficar de pé. Se você faz parte da equipe do Alex, por favor, fique em pé. Todos que fazem parte, todos que foram pelo menos uma vez. Todos. Você foi uma vez, irmão, você faz parte. Quem lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Há mais algum voluntário da Alcance Social, dos projetos externos, sem ser aqui a livraria, o espetinho, os projetos externos, os projetos de fora. Há mais algum voluntário aqui da Alcance Social? Pode ficar de pé também. Que sirva casa de recuperação, presídio, enfim, tantos outros projetos que nós temos lá. Ok. Quero que vocês todos venham aqui para frente, por favor. Queridos, eu vou fazer isso só uma vez e não vou insistir. Vou fazer só uma vez. Porque uma outra coisa que eu aprendo com Jesus é que eu leio a Bíblia e não vejo Jesus insistindo para que ninguém se posicione. Ele passa e diz: venha após mim. Então, se você está aqui essa noite e essa palavra falou com você, e você sente que você podia dar mais para o reino, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Essas pessoas que estão aqui vão orar por vocês. Se sobrou alguém da música e puder fazer um... Não, pode ficar aí então, para você orar também. Vamos sem música, lembra? Sem emoção, irmão. É só espírito. Sabe, querido, eu sei que vocês estão trabalhando as mesas. E dentro dessas mesas há uma mesa do ID. E dentro da mesa do ID há um chamado para o evangelismo social. E esse chamado, ele só pode ser cumprido se tiver pessoas. Maior do que a vergonha de se expor e vir à frente, admitindo que você poderia dar mais, é ficar sentado, sabendo que você devia dar mais. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor coloca aqui hoje. Obrigado, Pai, porque eu sei que aqui o Senhor starta processos. Aqui o Senhor derrama dons. E aqui o Senhor abre portas para que o seu evangelho seja alcançado através dessas vidas. Eu clamo ao Pai que cada um deles que está se dispondo a estar aqui seja tocado pela tua glória, que aqueles dons que eles têm buscado seja manifestado, mas que além disso a sua vontade seja manifesta, aquilo que o Senhor escreveu a respeito dele, ainda no ventre da mãe, aquilo que o Senhor escreveu a respeito dela, ainda no ventre da mãe, venha a ser verdade, que o projeto do Senhor venha se manifestar na vida de cada um deles. Oh, Espírito Santo de Deus, clamamos por uma transformação, clamamos por uma mudança de ambiente, por uma mudança, por um start da sua parte em tudo que está parado. Você que está sentado aí, levanta e estende sua mão para cá. Eu acredito que você ficou sentado porque você já está se movendo.
Quem está se movendo, transfere unção. Estende sua mão para cá e transfere unção. Sabe, querido, nós não somos oponentes. Nós fazemos parte do mesmo exército. Nós ajudamos um ou outro no seu chamado. Pai, nós clamamos e oramos nesta noite por ativação profética da sua parte. Clamamos, Pai, que o mundo reconheça cada um que está debaixo deste prédio como seu seguidor, como aquele que leva a sua palavra, como um farol que resplandece a sua graça. Clamamos, Pai, por um nível mais profundo. Inunda, Senhor, corações com seu amor. O seu amor pelo próximo, o seu amor pelas almas, o seu amor pelos perdidos. Inunda, Senhor, corações. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo de virada e de transformação. Que esse tempo seja um tempo de renovo. E que muitas e muitas vidas sejam salvas através destas vidas que se colocam na tua presença, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem não recebeu oração pode continuar aqui na frente, erguer a sua mão. Quem está aí quebrantado com Deus, fica à vontade. Murilo. A minha oração é que se o Senhor te tocou, se a sua vida for transformada nesta noite, se você for incendiado nesta noite, que você não lembre que fui eu que preguei essa palavra, mas que você lembre que Jesus veio até aqui por você e transformou a sua história. Quando te perguntarem onde foi o ponto de virada, você fale: foi o dia que Jesus se apresentou para mim e falou comigo e mudou meu coração. Sabe, querido, vocês são a próxima geração. É vocês que vão levar a igreja ao próximo nível. E eu espero que o próximo nível seja lá fora e não aqui dentro. Eu espero que o próximo nível incendeie o mundo. Sabe, se você ficar reconhecido pela tua paixão por Jesus, amém. Mas se o reconhecimento não vier, o importante é que quando você estiver no seu quarto, ajoelhado na sua cama, Ele coloque as mãos em você e diga: obrigado, filho, por responder ao seu chamado. Porque no final, é para isso que nós estamos aqui, para responder ao chamado dEle. Nós estamos aqui por Ele, para Ele, para fazer tudo o que Ele planejou para nós.